Nem preciso dizer o quanto o assunto de hoje é importante e especial. Pelo título vocês já puderam perceber. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que rende muito, mas eu vou falar sobre esse assunto numa outra oportunidade. Hoje eu vou ser bem breve e a gente vai conhecer qual o propósito de Deus nesse relacionamento. A gente falou muito sobre o nosso objetivo, sobre o nosso propósito, sobre os caminhos que a gente escolhe, mas hoje a gente vai saber sobre um propósito de Deus. Deus tem vários propósitos, né? Salvar, entre outros. Mas hoje a gente vai saber sobre um propósito muito especial de Deus. Eu vou ler aqui um versículo 14 do Salmo 91, que diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Bem, pessoal, eu quero também ler um outro capítulo aqui com vocês, capítulo 13 de Coríntios. Antes desse capítulo, tem alguns registros falando sobre vários dons espirituais, vários tipos de dons que uma pessoa pode ter quando ela se relaciona com Deus. No capítulo 13 está escrito assim: o maior de todos os dons. Vou colocar aqui embaixo a leitura do que eu vou falar, porque eu vou ser bem breve. Esse capítulo ele fala sobre o amor. Logo no início desse capítulo fala sobre vários exemplos, atitudes que podem parecer que é amor. Quando alguém doa os seus bens, quando alguém sabe falar bem, sabe colocar bem as palavras. Cita vários exemplos de atitude que podem parecer que é amor, né? E a gente é acostumado a ouvir isso. Quando a gente ouve falar sobre amor, a gente sempre ouve um gesto. Que é amor? Amor é querer estar junto. Amor, a gente sempre ouve uma ação, mas não a definição em si do que é o amor. E quando esse capítulo ele começa, ele fala sobre esses exemplos de ações, mas ele diz assim: se não tiver amor, mas se não tiver amor não é nada, se não tiver amor. Aí a gente pensa, como que alguém pode até dar o seu corpo, né, para alguém, para ser queimado? Como é que alguém pode dar tudo que tem aos pobres e não ter amor? Como assim? Né? São coisas muito grandiosas que ele cita no início, mas ele fala isso para a gente não confundir uma ação com a definição do amor, porque alguém pode fazer essas coisas, mas não significa dizer que essa pessoa tem amor. E aí ele continua definindo o que é o amor. Ele diz: o amor é bondoso, o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, o amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele começa a falar todas as virtudes que nós citamos aqui em todos os vídeos, né? Ele começa a dizer que o amor é um dom, é um conjunto de todas essas virtudes. Isso que é o amor. O dom tem certos tipos de atividade, até mesmo profissionais, que exigem certas habilidades. Então, o conjunto daquelas atitudes formam um dom, uma habilidade, a pessoa ser idônea para exercer aquela função. O amor, ele é um conjunto de todas essas virtudes. Ele é um dom. No finalzinho ele diz assim: tudo suporta, tudo espera, tudo crê. E o que é isso? O que é espera? É a esperança. O que é o crer? É a fé. O amor, ele é um conjunto de todas essas virtudes. E essas últimas são virtudes desenvolvidas naquele cenário ali de dificuldade. Esse cenário de mistério, de dificuldade, né, é um cenário que são desenvolvidas essas grandes virtudes importantes. Então, por isso que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo. Depois ele diz: existem 3 grandes virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior de todas elas é o amor. Por que ele é maior? Porque ele é um conjunto.
Então, ele não é diferente da bondade, ele não é diferente. A bondade, ela faz parte do amor. É por isso que quando no início do capítulo ele diz: se eu der isso para alguém, mas se não tiver o amor, quer dizer, se não tiver o respeito, se não tiver todas as outras juntas, não é um amor. É um interesse isolado, né? É você buscar um interesse específico. No finalzinho do capítulo, ele diz: hoje nós vemos em parte, mas um dia nós veremos, né, como ele é. Hoje parece um enigma, mas um dia nós veremos como ele é. De quem que ele está falando? Ele está falando de Deus. Ele está dizendo que Deus é o amor, que essas virtudes que a gente aprende com Deus são parte de Deus, e Deus é o próprio amor, porque ele tem todas essas virtudes. Essas virtudes é como se fosse a mão de Deus, o braço de Deus, a perna de Deus, parte de Deus. Hoje nós vemos em parte, ele fala, mas um dia nós veremos, quando vir o que é perfeito, ou seja, quando nós encontrarmos com Deus, nós vamos ver o todo, mas hoje a gente vê essas partes, né? E no Salmo 91, o versículo diz assim, que Deus livrou porque ele buscou conhecer, porque ele se apegou com amor. Então, quando você começa a conhecer a Deus, você começa a descobrir que ele é o amor. Você só começa a amar quando você começa a conhecer Deus. Aí você começa a desenvolver o dom de amar. Então, pessoal, o propósito de Deus no relacionamento com a gente é nos ensinar como se deve amar. Porque às vezes a gente acha que a gente vai aprender com as outras pessoas a amar. Mas essas pessoas, elas não vão nos fazer desenvolver a virtude perfeita, né? Às vezes a gente se relaciona com alguém e a gente aprende a ser paciente, mas também a gente aprende, junto com essa paciência, a gente aprende outro defeito. E com Deus não acontece assim. Com Deus nós aprendemos a desenvolver a virtude da forma correta, de uma forma eficaz, reproduzir isso com as outras pessoas. Então, o propósito de Deus, um dos propósitos de Deus é nos ensinar a amar, é nos ensinar a identificar quando alguém nos ama, quando alguém não nos ama, quando alguém está fazendo apenas um gesto de bondade, né? Quando alguém está fazendo algo ali que é específico, mas ainda não é o amor, porque aquela pessoa ainda não se aperfeiçoou no amor, ela ainda não desenvolveu as outras virtudes que dão o dom de amar. A gente começa a criar expectativa nas pessoas, como se as pessoas tivessem essa obrigação de nos ensinar a amar, às vezes nos nossos pais, nos nossos parentes, né? Eu vejo muitos filhos assim culparem os pais, porque o meu pai não me ama, porque ele fez isso, mas também ele é assim. Mas todas as pessoas têm defeitos e a gente não deve colocar o nosso coração nas pessoas para aprender a amar. Não são as pessoas que vão nos ensinar a amar. Quem vai nos ensinar a amar é o nosso Deus, né? Nos relacionando com Deus, a gente aprende sobre o amor, a gente não fica confuso. O que é o amor? Nossa, não existe esse tipo de escuridão, de confusão. A gente começa a ser pessoas, né, que têm mais luz, que têm mais entendimento, né? E tudo isso é muito maravilhoso. Esse é o propósito, um dos propósitos de Deus na nossa vida, é nos ensinar a amar. Quando a gente busca conhecer, como a gente fez, igual o salmista fez, né, do Salmo 91, a gente busca conhecer e a gente começa a se apegar com amor, porque a gente buscou conhecer aquela pessoa. A gente não ama quem a gente não conhece, né? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, e eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar a vida de vocês. Além de nos ensinar a amar, Deus quer também nos salvar, né? Nos salvar de várias coisas, né? Ele é o Salvador. Nesse capítulo principal, que é o Salmo 91, ele fala sobre salvação,
né? Que vai ser um próximo vídeo que eu vou gravar. Já tô dando spoiler aqui. E é isso, pessoal. Essa é a mensagem de hoje para vocês. Muito obrigada.